Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes, os que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Michel Matt para que faça a chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmiror Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Bart, presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E Paulo Sérgio Marques. Presente. Contratada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Emporão do Oeste. Iniciamos os nossos trabalhos da 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Emporão do Oeste, no dia 24 de junho de 2024. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apresentação da ata 184 de 2024, da 19ª sessão ordinária de 2024. Leitura das correspondências. Ofício GP número 056 de 2024. Nas matérias do dia não há registro. No grande expediente não temos vereadores inscritos. Ordem do dia. Teremos única discussão e votação da moção de apelo número 04 de 2024. Primeira discussão e votação da emenda número 010 de 2024. Primeira discussão e votação do projeto de lei executivo número 011 de 2024. Na explicação, não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos à prestação da ata 184 de 2024, da 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Emporão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 17 de junho de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloque em discussão a ata número 184 de 2024. A palavra está livre. Coloca a ata número 184 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, fica como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências. Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui presencial, também quem nos acompanha de suas casas. Registro das correspondências. Ofício GP número 56/2024, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 20 de junho de 2024. Odolir Bordignon, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio do presente, encaminhar as informações acerca do pedido de informação número 2/2024, de autoria do vereador Michel Bart, MDB, conforme segue. Dispensa de licitação número 28/2021, dispensa de licitação número 27/2021, dispensa de licitação número 54/2021, dispensa de licitação número 67/2021, pregão presencial número 1/2022, dispensa de licitação número 54/2023, inexigibilidade número 01/2024. Ressaltamos que as informações encaminhadas nas cópias anexas atendem o requisitado no pedido de informação em questão. Esta é a minha manifestação, atenciosamente. Valmor Reis, prefeito, Iporã do Oeste, 20 de junho de 2024. Essa é a única correspondência, senhor presidente. No grande expediente, não temos vereador inscrito. Ordem do dia. Coloque em única discussão a moção de apelo número 04 de 2024.
de autoria do vereador Michel Bart. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Michel, com a palavra. dispensando os cumprimentos anteriormente citados, essa moção de apelo que seja encaminhado, então, ao secretário de Infraestrutura e também ao governador. Para quem transita, então, na 386, que é a que liga de Mondaí a Iporã, pode perceber que a rodovia veio sendo, então, tendo melhorias, né, espaços grandes, de Mondaí vindo até o Alto Tigre, né? E aí do Alto Tigre até o Trevo, nós temos uns pedaços muito críticos ali, até para quem quiser se localizar, na reta de São Lourenço ali, nessas regiões tem uns pedaços muito críticos. E o pessoal, então, do Alto Tigre, da comunidade própria de São Lourenço, comentaram dessa questão, que dali para cima só foi feito um tapa-buraco, né? Então, para lá abaixo foi feito um recapeamento bem bom, né? E então, essa solicitação, essa moção de apelo é para que, então, eles terminem esse trajeto, que ficou alguns pedaços e que, reformando essas partes, todo o trajeto ficaria bom, né? Então, sendo dentro da nossa delimitação, dentro do município aqui de Iporã, onde não aconteceu, onde não terminou, então, nesse sentido, eu faço essa moção de apelo, né, para que seja encaminhada, para que tome as providências e que concluam, então, esse trajeto. Eram essas minhas considerações. Continua livre a palavra. Coloque em única votação a moção de apelo número 04 de 2024. Quem estiver a favor, permaneça como está e o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei do Executivo número 011 de 2024. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, parecer número 15/2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente ao projeto de lei do Executivo Municipal número 11 de 2024, que dispõe sobre o processo de seleção e nomeação dos gestores escolares para o exercício da função de diretor nas unidades municipais de ensino infantil e fundamental de Iporã do Oeste, associando critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública junto à comunidade escolar e da outras providências. Autor, Poder Executivo e relator Paulo Sérgio Marques. Relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal que visa a nomeação dos gestores escolares para o exercício de diretor nas unidades municipais de ensino infantil e fundamental. O projeto de lei atribui critérios técnicos a serem desempenhados na escolha dos gestores por meio de consulta pública à comunidade escolar. O processo de escolha será realizado a cada 4 anos. O projeto de lei foi dividido em capítulos objetivando os critérios estabelecidos. É o relatório. Parecer. A. Das emendas. Como relator, Paulo Sérgio Marques propõe emenda aditiva ao artigo 1º do projeto de lei. Na sequência alfabética, adiciona-se o item K, que adiciona a Lei Municipal número 1824, de 22 de maio de 2018, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. A presente lei institui a gestão democrática do ensino público municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, em conformidade com as disposições legais, em especial. A. Constituição Federal, artigo 206, inciso 6. B. Lei Federal número 9.394, de 1996, LDB, artigos 62, 63, 64 e 67, parágrafo 1º e parágrafo 2º. C. Lei Municipal número 625, de 15 de 12 de 1997, Sistema Municipal de Ensino, artigo 4º, inciso 8 e artigo 13, inciso 4. D. Lei Municipal número 683, de 7 de 12 de 1998, Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, artigo 6º e artigo 65. E. Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste, de 21 de 12 de 2009, artigo 214-A. F.
Lei Federal número 13.005, de 25/6/2014, PNE, artigo 9º. G. Lei Municipal número 1.700, de 24 de junho de 2015, PME, meta número 19. H. Lei Federal número 14.113, de 25/12/2020, novo Fundeb, artigo 14, parágrafo 1º. I. Parecer CNE/CP número 4/2021, BNC de competências do diretor escolar. E J. Resolução Federal número 1, de 27/7/2022. Aprova metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria de gestão. K. Lei Municipal número 1824, de 22 de maio de 2018. Institui a ficha limpa municipal. Letra B da análise de mérito. Considerando a Lei Municipal número 1824, de 22 de maio de 2018, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores para cargos de provimento em comissão, agentes políticos e designação de funções de direção, chefia ou assessoramento no âmbito da administração direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências. Considerando que a Lei Federal número 14.113 de 2020, que instituiu o Fundeb de forma permanente, introduziu uma nova fórmula de cálculo que resultou na ampliação dos recursos destinados aos municípios, visando garantir uma distribuição equânime e justa dos recursos públicos voltados para a educação. Considerando que o Decreto Municipal número 193, de 9 de setembro de 2022, estabeleceu uma regulamentação provisória para assegurar o recebimento integral dos recursos do Fundeb, conforme o que determina a legislação federal, tornando necessária a proposição de uma lei municipal para a adequada regulamentação da matéria. Considerando que a norma nacional define o valor anual por aluno resultado como critério para a complementação da União no financiamento da educação básica pública, condicionando a melhoria de indicadores educacionais e a gestão escolar, conforme o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, considerando que a gestão dos diretores eleitos é de 4 anos, com possibilidade de apenas uma recondução, havendo assim a avaliação da eficácia do mandato na implementação de políticas educacionais sustentáveis e de longo prazo. Maior discussão sobre os desafios e benefícios da estabilidade na gestão escolar para o desenvolvimento educacional local. Aspectos legais e administrativos relacionados à recondução dos gestores e seu impacto na continuidade das políticas educacionais. Considerando que a Lei do Fundeb estabelece requisitos específicos para a distribuição da complementação VAR às redes públicas de ensino, incluindo critérios técnicos de mérito e desempenho na seleção de gestores escolares, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 1º e seguintes da Lei Federal número 14.113/2020. Considerando a necessidade de adequar a legislação municipal aos requisitos da Lei do Fundeb, garantindo a plena conformidade do município com as normativas federais para assegurar o recebimento integral dos recursos devidos e evitar possíveis penalidades por inadequação às exigências legais. Considerando que o projeto de lei está em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal. Considerando que o projeto de lei é claro e preciso com todos os elementos necessários para sua análise e deliberação. Conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 11/2024, nosso parecer é favorável do projeto com a emenda aditiva, pois o projeto de lei sob análise entende integralmente aos preceitos da constitucionalidade, da legalidade, da tramitação regimental e técnica legislativa, além de considerar o exposto no mérito. É o voto. Aqui eu não tenho só as votações, preciso falar as votações? Então, os votos, o presidente e o relator Paulo Sérgio Marques, favorável, o Ângelo Alexandre Tonin, voto favorável, e o Adriano Klein também, voto favorável. Coloque em primeira discussão a emenda aditiva 010/2024 ao projeto de lei do Executivo número 011/2024. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Paulo, com a palavra. Cumprimento aqui o presidente, a vereadora Irmi, os demais colegas, vereadores, funcionários desta casa, o público que se faz presente, especialmente aí Fernando representando a imprensa,
Rafael, sempre assíduo nesta casa, e também a quem nos acompanha de forma virtual. Bom, esse projeto deu entrada no dia 3/6, né? E aqui, como presidente da Comissão de Constituição e integrante também da Comissão de Orçamento, e fazer o agradecimento aos demais membros das comissões de Orçamento e também de Educação, que fizemos a discussão conjunta deste projeto, destes pareceres, juntamente com a secretária de Educação. O projeto é bastante amplo, esteve nesta casa desde o dia 3/6, então, para estudos, né, dando tempo, até pela complexidade deste, e entendemos por bem, ele já avisava aqui no artigo 19, por exemplo, o artigo 19, inciso 8º, na letra B, por exemplo, apresentar certidões negativas civil e criminal. No entanto, entendemos mais amplo, tornar ele mais completo, qualificado, incluir a letra K ao artigo 1º, que rege como será feita essa escolha, né, da gestão democrática, incluir a letra K, a Lei Municipal 1824, de 22 de maio de 2028, que institui a Lei da Ficha Limpa. É aquele caso em que nenhum funcionário possa ser e desempenhar funções gratificadas em caso de condenação ou por órgão colegiado ou segunda instância. Então, como nós temos essa lei para os demais cargos da administração pública, tanto executivo quanto legislativo, entendemos que também devemos abranger esta questão da lei da ficha limpa para estes cargos de gestores escolares. Então, seria isso, meus colegas. Acho que ficou claro. Praticamente todos os vereadores, exceto o presidente, que não participa de nenhuma comissão, e o vereador Darcy, que também não faz parte das comissões aos quais esse projeto se referia, uma vez que ele faz parte do projeto de obras, então não havia a necessidade dele participar nessa discussão. Os demais também, eu acho que ficou claro, né, em toda a questão da discussão que a gente teve nas comissões, junto com a secretária da Educação, e aqui fazer um agradecimento também à participação dela nessa discussão. Então seria isso, peço voto favorável para essa emenda. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda aditiva 010/2024. A votação é nominal. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Elmir Roth Schneider. Sim. Mairo Eck. Sim. Michel Bart. Sim. Odolino Boldinhão. Sim. Oníssimo. Sim. Paulo César Marques. Sim. Aprovado por unanimidade de votos. Coloque em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 011/2024, que dispõe sobre o processo de seleção e numeração dos gestores escolares para o exercício da função de diretor nas unidades municipais de ensino infantil e fundamental de Rio Grande do Oeste, associando critério técnico de mérito, desempenho, a consulta pública junto à comunidade escolar e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Paulo, com a palavra. Mais uma vez, cumprimentando a todos anteriormente já citados. Falar então desse projeto de lei, número 11 de 2024, que torna claro, tem regras claras para a escolha, né, do processo de seleção dos gestores municipais das escolas no âmbito do município, né, das unidades de ensino, tanto infantil quanto fundamental do nosso município. É um projeto bastante extenso, complexo,
como foi comentado aqui na reunião das comissões, necessário e importante. Daqui a pouco pode ter necessidade de uma adequação, de alguma inclusão de algum critério, mas importante colocar, até porque se esse projeto ele já era previsto, então se não for feito dessa forma, o município passa a perder recursos do Fundeb para nossas escolas. A Lei 1.700 de 2015, ela já previa que em 2 anos haveria escolha dos diretores com participação da comunidade, então 2015. Mas a LDB a LDB 93/94 de 1996, ela também já previa esse processo. A primeira vez que nós tivemos através de decreto, não através de lei, através de decreto, foi o decreto 193 de 2022, nessa administração, que foi elaborado de outubro a dezembro, e daí aconteceram as eleições por forma democrática, por participação da comunidade, foi então em 2022. E esses eleitos tomaram posse no primeiro dia útil de janeiro de 2023. Antes disso, apesar da lei já previr o contrário, nós sempre tivemos, os diretores foram de livre nomeação dos prefeitos, do executivo. Mas ao longo do tempo, ao longo das administrações, sempre se tomou cuidado, pelo que eu percebo, que todos os gestores de diretores de escola eram ligados ao magistério, né? Então, já previa na LDB também que, no mínimo, tinha que ter 2 anos no magistério público. Então, nesse sentido, mesmo havendo indicação, sempre foram pessoas ligadas à educação, mas não é o que prevê a lei. E então, dessa forma, foi feito o decreto em 92, já pela primeira vez a eleição, mas agora está sendo feito um projeto de lei, o que dá mais segurança jurídica. Esses gestores têm mandato de 4 anos, portanto, quem assumiu em 2023, ele vai 2023, 24, 25 e 26. Então, ele não troca numa troca de administração, se for, para dar mais segurança jurídica às escolas, à educação do município, uma sequência maior de trabalho, né? E quero ressaltar aqui que, conforme conversado com a secretária da Educação também, a discussão desse projeto de lei de 2022, desde 2022, todos os profissionais da educação foram convidados para participar das discussões desse projeto. Tá? Todos tiveram oportunidade, todos puderam participar das discussões para ele se tornar muito claro, muito conhecido antes de ser encaminhado para cá. Talvez algum ou outro possa não ter participado, mas todos foram convidados. Então, acho importante esse projeto, importante para a questão dos recursos da nossa educação, do nosso município, e para a segurança jurídica das escolas, que precisam sempre ter um projeto de continuidade, um projeto de educação contínuo. Porém, conta com bons números e queremos que continue assim, e isso vai ajudar bastante. Então, peço apoio a todos para a aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Coloca em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 01/2024. Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 1º de julho de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.